sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E vamos estudar o livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, através da mediunidade generosa de Francisco Cândido Xavier, numa página intitulada Faixas. Nesta página, ele está analisando o livro dos médiuns, da codificação kardeciana, do seu capítulo 25, na questão 285. Esse capítulo 25, ele vem nos falar das evocações, trata das evocações. E no 285, dessa questão, ele vai trazer sobre telegrafia humana. E o item 58, ele fala assim: duas pessoas, evocando-se reciprocamente, poderiam transmitir seus pensamentos e corresponderem-se? E os espíritos nos falam assim: sim, e esta telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Aí Kardec faz uma subpergunta em que ele diz assim: por que não seria praticada desde já? E os espíritos respondem: ela é por algumas pessoas, não por todo mundo. É preciso que os homens se depurem para que seus espíritos se desliguem da matéria. Isto é mais uma razão para se fazer a evocação em nome de Deus. Até lá, ela está circunscrita às almas de elite e desmaterializadas, o que raramente se encontra no estado atual dos habitantes da Terra. E nós encontramos na Obras Póstumas, um estudo sobre essa questão da telegrafia humana. E Emmanuel intitulou como Faixas a lição que vai tratar sobre esse tema tão interessante que é a evocação, né? O que é isso? É o que a gente fala de transmissão do pensamento, é o que a gente vivencia no nosso dia a dia. Está uma criatura de um lado, está outra de outro, e daqui a pouco vai havendo uma correspondência de pensamentos, de, às vezes, emoções, sentimentos entre elas, sem que seja necessário usar da palavra articulada. Então Emmanuel inicia o estudo dizendo assim: comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. Olha que beleza! E nós vamos assim, novamente com Kardec e com Emmanuel, entendendo a questão do privilégio. Que essa questão do privilégio, ela tem a ver com o orgulho, com a vaidade. Nós somos individualidades, somos diferenciados, sim. Mas o caso de sermos, a questão de sermos diferenciados, que é natural, não quer dizer que sejamos melhores que os outros. Essa questão de ser melhor é argumento do orgulho, é argumento da vaidade, é a ilusão acerca de nós mesmos. Então, o fato de comunicar-se mediunicamente não nos fará melhores ou piores do que alguém. E aí ele continua nos falando: o pensamento é idioma universal, e compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Então aqui ele traz uma lei. Essa lei que já foi traduzida por Jesus, que o nosso tesouro estaria onde estivesse o nosso coração. E nós sabemos que o pensamento, ele é criador, ele é a nossa potência, a direção da nossa potência magnética. Então ele coloca: o nosso cérebro é um centro de onda de movimento constante. E a gente vai estar em correspondência
com o objeto que nos prende a atenção. E aqui vale uma pausa para nós pensarmos assim. O que é que nos prende a atenção no dia de hoje? Nesse momento, a gente está ouvindo a rádio, atento às informações que a rádio nos traz, ou a nossa atenção está em outro sentido? E já percebemos que quando a nossa atenção está em outro sentido, a gente acaba nos fixando. Eu posso estar até nesse momento fazendo uma atividade mecânica, mas atento ao que está sendo falado. Mas muitas vezes eu estou fazendo uma outra atividade e naquela situação, mesmo sendo uma atividade mecânica, em que eu presto atenção ao outro lado, eu perco. Perdi o fio da meada, não falamos assim? E aí a gente vai pensar agora na qualidade. Quantas vezes, meus amigos, a gente se prende a questões do noticiário, a questões da vida alheia, e esse noticiário vindo de variadas maneiras, a gente acaba entrando em relação com aquela situação e ficando muito mal. Aquela questão da má parte, da parte ruim do outro. Isso é muito sério, meus amigos. Isso é muito sério. Então a gente fica impregnada com essa situação. Essa situação cria um campo magnético desfavorável e a gente acaba atraindo companhias espirituais e materiais que vivem dentro deste mesmo foco. Se a gente consegue manter a nossa atenção, né, esse cérebro ativo para as questões produtivas, e aí quando a gente fala as questões produtivas, a gente não está limitando as questões religiosas. É o trabalho, é a organização, é o gosto de viver, é a alegria, é tudo isso que está ligado ao bem, à produção, à evolução. Com certeza a gente vai ter uma sintonia, uma companhia vibratória, uma companhia espiritual e material mais adequada. Mesmo, e eu sei que tem gente que pensou assim, mas eu tenho esse cuidado todo, mas só surge gente com problemas. Gente com problemas buscando a solução. O nosso Altivo Panfiro, um dos fundadores lá do CELD, ele falava, é a mariposa buscando a luz. E que coisa boa quando a gente pode ser lâmpada. Lâmpada é o instrumento em que a luz vem, a luz não é nossa, mas a gente pode ser esse instrumento, e médium como lâmpada é excelente, não é? E a Rádio de Janeiro, ela compõe isso, porque ela vai pouco a pouco nos trazendo para o prumo. Isso é muito agradável, é muito interessante para todos nós. E Emmanuel, então, continua nos falando. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos, ou mais propriamente, a experiência, o estímulo e a inspiração. Olha, é muito lindo isso. Quando ele fala da experiência, é o que nós temos. Ele diz aqui, a experiência é o conjunto dos nossos próprios pensamentos. E que conjunto é esse? É o nosso hábito, é aquilo que fazemos sempre, é aquilo que temos como padrão dentro da nossa estrutura mental. Então, eu penso mais em pontinhos. Isso é a experiência que eu tenho, que pode ser negativa ou positiva. O segundo ponto é o estímulo, é a circunstância que nos impele a pensar. Já vimos que às vezes, meus amigos, tem pensamentos que surgem e a gente fala assim, se intrometem. Não é bem que se intrometem, né? É aquela nossa tendência que é aguçada. A tendência da inveja, do ciúme, a tendência de nos sentirmos donos de situações, de pessoas que não são nossas, essas questões. E aí, muitas vezes, vem o estímulo. Qual é o estímulo? É uma fala que você ouve,
é uma atitude que você observa. Então isso pode ser o estímulo que vai desencadear determinados pensamentos não tão proveitosos, não tão produtivos. Mas ele fala no terceiro ponto: a inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. E aqui ele tem dois verbos muito interessantes: aceitar e procurar. Porque eu posso, mediante a minha experiência, a visão de algo que me desagradou, eu posso aceitar aquele tipo de pensamento, que é o que eu falei, de ciúme, da inveja, de posse, de situações de vibrar negativamente pelo outro. Eu posso aceitar isso. Mas eu posso até aceitar, mas eu tenho meu livre-arbítrio para procurar. Procurar o quê? Algo de melhor, algo que me tire daquela posição. Porque eu sei que aquilo não é o melhor para mim. Eu sei que aquilo não é o produtivo. Então, eu sabendo que não é o melhor e que não é o mais produtivo, eu vou trabalhar, eu vou buscar, eu vou me conectar com aquilo que vai me fazer bem, que vai me deixar melhor. E aí cada um tem a sua questão, ou uma leitura, ou uma música, ou a realização de um trabalho físico. Eu tenho amigos que falam, né, que realizando uma tarefa que canse, uma tarefa física, a criatura consegue sair de uma faixa negativa e entrar numa faixa melhor. Olha só. E aí vai entrar o autoconhecimento. Através do autoconhecimento, eu vou vendo o que é melhor, o que me deixa bem, o que me faz me sentir bem. E essa busca, gente, é legítima. É exercício de livre-arbítrio, é buscar sempre o bem, não é? É seguir sempre o bem. Essa é a nossa condição como filho de Deus, é o direito que, como filho de Deus, todos nós temos. A gente sempre fala, e a gente fala pela experiência, sintonizar com a Rádio Rio de Janeiro faz muito bem para todos nós. Muito bem para todos nós na nossa caminhada, no nosso encaminhamento, no termo do nosso futuro. No nosso futuro. Então, é muito legal, né? A gente poder contribuir para algo que na hora H está ali. Quantas vezes, e a gente pode falar de experiência própria, a gente estava assim, meio tristonhos, ou às vezes sendo levado, sendo inspirado, conforme diz aqui Emmanuel, a ter um pensamento de julgamento em relação ao outro, e aí a gente liga a rádio, eu estou na rádio, e daqui a pouco tem um debate, daqui a pouco tem uma fala, daqui a pouco tem uma música, até uma notícia, gente, que nos tira daquela faixa, daquele foco, e a gente fica extremamente melhor. Então, quando a gente fala da rádio, não é uma propaganda barata, não. É a gente colocando para os companheiros o fruto da nossa experiência e a utilidade que a rádio tem ao longo desses anos para que a nossa experiência vá se melhorando. É pouco a pouco, é um dia de cada vez, um passo de cada vez, mas a proposta de melhoria, ela é real. E por isso estamos aqui hoje no programa conversando sobre mediunidade, estudando a obra Seara dos Médiuns, aproveitando a lição que Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, analisando a questão 285 do Livro dos Médiuns, que fala sobre as evocações, ele, numa página psicografada na reunião pública de 27 de maio de 1960, ele intitulou Faixas, e ele continua assim para todos nós. Tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Nesse momento mesmo, eu estou gravando o programa da Rádio Rio de Janeiro
mas temos a necessidade da alimentação. Então já botei ali no forno um determinado alimento, já preparei 3 outros, para quê? Para atender a minha necessidade, porque a alimentação ela é necessária para manter a nossa euforia orgânica, para estarmos bem, para termos força, resistência para o trabalho. Então eu fui atender, já deixei lá tudo preparadinho para tão logo acabar a alimentação, eu ir me alimentar. A higiene também. A gente esteve aqui no Rio de Janeiro com temperaturas altíssimas. Aí vem a necessidade do nosso banho, vem a necessidade de prepararmos a casa para que a casa não fique tão quente, para que possamos sobreviver. Então ele fala que assim como a gente é convocado a entrar nessa faixa da higiene, da alimentação, a gente tem um convite incessante para entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. E quais são, gente, os apelos espirituais que estão à volta de nós? Todos nós sabemos. É muitas vezes o desânimo, a desistência acerca de nós mesmos, acerca do nosso progresso. A gente, às vezes, é convocado a entrar nessa faixa, né? Das requisições. E aí a gente tem a questão do hábito, que é a experiência, aquelas faixas que eu sempre entro. Temos um estímulo para entrar nela, mas temos também a inspiração, que é para melhorarmos quando ela é negativa e para aprofundarmos quando a requisição é positiva. Atendemos o convite. E aí Emmanuel continua nos falando. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância, pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Então ele vem dizendo as várias modalidades, né? Um livro, mas eu não sou de ler não. Uma página, uma notícia que eu saiba de interesse geral ou de interesse individual, uma notícia que chega até a mim, uma sentença, né? Uma palestra, uma visita à casa de alguém. Como é que eu venho dessa visita? O que é que me move a escolher visitar esta pessoa? Tudo isso, meus amigos, são pontos importantes, interessantes para a gente analisar qual é a faixa que eu estou sintonizando a partir desses estímulos. Mas ele fala uma distração. Vocês já perceberam, e nós como médios temos essa percepção, que o momento de distração da nossa vida moral muitas vezes faz com que entremos em faixas dificultosas, em que a gente mobiliza e muda o interesse, entra numa outra faixa, e às vezes só percebe quando a gente já perdeu aquele tempo, a gente já falou o que não devia falar, já pensou o que era inadequado, já agiu da forma destrambelhada que nós não precisaríamos agir. Então a gente entra numa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou para determinado tipo de assunto, que pode ser muito bom. Quantas vezes a gente fala assim, graças a Deus eu me interessei por isso e me levou a entrar nesse tipo de comportamento, graças a Deus. Mas em outras situações pode ser não tão bom assim. E aí Emmanuel continua nos falando essa lição intitulada Faixas, que é o programa 38 do Conversando sobre a Mediunidade. Geralmente, toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral a si mesma assemelha-se ao viajante entregue ao mar, ao sabor das ondas. Então, assim, gente, assim como eu tenho meu plano, já tive, né, para minha alimentação hoje,
tenho meu plano para minha higiene, para a organização da minha vida, eu tenho que ter também um planejamento para a minha sublimação moral. Eu não vou transformar hoje de Deus para Teresa d'Ávila, não vai ser isso. Mas eu posso ter pequeninos esforços que me levem a crescer. O que eu posso fazer desde agora? Eu sempre falo para os amigos a questão da organização como entrou na minha vida, né? Organizar para quê? Para eu não perder tempo fazendo e refazendo as mesmas atividades, para eu ter o tempo da minha leitura, que eu adoro, para o estudo, que eu adoro, para as tarefas que eu gosto de me envolver. Então, se eu não tiver um tipo de organização, eu vou ficar para lá e para cá e vou passar, não dá tempo de ler porque eu tenho que cuidar de uma casa. Não dá tempo de ler porque eu tenho que lavar roupa, tenho que cuidar da roupa da casa. Mas se eu me organizar, eu consigo dar conta de tudo isso melhor, com alegria. E Emmanuel continua nos falando assim: receberás, portanto, variados apelos, nascido do campo mental de todas as inteligências, encarnadas e desencarnadas, que se afinam contigo, tentando influenciar-te através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Ah, meu Deus do céu! A gente busca Jesus, a gente se diz cristão, a gente quer ser seguidor de Jesus, só que a gente sabe que a faixa de Jesus, ela não brilha no terra a terra das nossas incompreensões, das nossas iniquidades. Ela pode até começar no terra a terra com recurso de salvação, mas ela vai exigir de nós uma elevação moral, né? E essa elevação é buscada porque ele é mestre. E o mestre não ensina nada que o aluno não possa fazer. Agora existe o esforço, o sacrifício da aprendizagem. E aí, Emmanuel encerra essa página belíssima assim: com a bússola do Evangelho, com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localiza no bem e o mal, razão porque, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema da sintonia corre por nossa conta. Olha, ele puxa nossa orelhinha, porque a gente não pode falar assim: ah, mas eu sou médico, são os espíritos que estão me atraindo para isso. Não é não. A gente sabe onde está o bem, onde está o mal. E a gente sabe também que a questão da sintonia escolha nossa. E a gente, como médium, meus queridos, a gente já sabe que a gente pode sair. A gente não é refém. Então vamos ver o que pode melhorar essa minha faixa no dia de hoje. O que pode melhorar esse sentimento esquisito que está me rondando, de inveja, de ciúme, de desistência? O que pode melhorar isso? Vamos ver no campo da experiência outras vezes, que certamente outras vezes essas vibrações já vieram embaladas de um outro jeito, mas eu já passei por isso. Como é que eu saí dessa faixa? Qual foi o trabalho, qual foi a atitude, qual foi a música, qual foi a leitura, qual foi o encontro que fez com que eu vibrasse numa faixa melhor? Vamos procurar, meus amigos, ainda hoje. Vamos melhorar o nosso dia a dia, esse nosso dia. Vamos qualificar esse nosso pensamento, esse nosso sentimento. Vamos buscar a convivência com o nosso guia espiritual. Vamos pensar no esforço da nossa reencarnação, no esforço que foi a programar a nossa reencarnação, no carinho, no esforço dos nossos pais, dos nossos professores, de todos aqueles que lutam para que sejamos melhores, para que cumpramos regiamente a nossa parte. Pensemos e façamos isso, amigos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.